Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, vamos começar nossa reflexão sobre o grande mistério da Santíssima Eucaristia com a oração Adoro te devote. De fato, um hino que deve ser cantado, mas acontentamos-nos aqui em recitar ao menos algumas estrofes desta bela oração, deste belo cântico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Adoro-te, ó Cristo, Deus no santo altar, no teu sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor, só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio o que dizeste, ó Jesus meu Deus, Verbo da verdade, vindo a nós dos céus. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui Jesus. Ambas eu confesso como o bom ladrão, e um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a dita como a São Tomé de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé, faze que ela cresce com o meu amor e a minha esperança tenha novo ardor. Ora te contemplo como espesso véu, mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu, face a face um dia, e de ti gozar, nessa doce pátria, e sem fim te amar. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, vamos prosseguir a nossa reflexão sobre a exposição do Catecismo da Igreja Católica sobre a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia, para depois já passar para uma nova temática a que eu lhes queria introduzir hoje. O parágrafo que nós meditamos agora no início é o número 1381 no Catecismo da Igreja Católica. O texto fala: a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir só pelos sentidos, diz São Tomás, mas sim só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo que será entregue por vós. São Cirilo declara: não ponhas em dúvida se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Caríssimos, assim este último parágrafo que expõe aqui no Catecismo a presença sacramental e real de Jesus na Santíssima Eucaristia, nos fala da fé. Então, o nosso acesso a este mistério nos é dado pela fé. É dado pela fé. Então, a gente, humanamente, com os nossos sentidos, não tem acesso àquilo que a Santíssima Eucaristia em si contém. Porque nós, com os nossos sentidos, nós podemos ver, nosso olhar, a hóstia consagrada, nós podemos
tocá-la quando nós recebemos ela na hora da Santa Comunhão, quando o sacerdote a coloca, ou se não tem sacerdote suficiente, seu ministro a coloca em nossos lábios, e nos tocamos o corpo santíssimo de nosso Senhor. Mas aí isso é percepção que nos é dada pelos sentidos. E pelos sentidos nós captamos a realidade exterior, externa, que na Eucaristia não muda. Na transubstanciação, na consagração, muda a substância. Então, o pão se torna corpo de Cristo. O vinho se torna o sangue de Cristo. Mas a aparência externa, também o sabor, a fisionomia, então o tato não muda. Parece a mesma realidade. Mas aquilo que nos diz que isto já não é mais pão, e isto já não é mais vinho, isto é a nossa fé. Porque não é alguém, qualquer pessoa, que nos fala isso, mas porque é Jesus. Ele, aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que fala de si mesmo, então, como aquele que é a verdade, como ele nos pode dizer algo que não fosse verdade? É verdade. Nós já apontamos, sim, a tantos milagres eucarísticos que a Igreja recebeu ao longo da história pela graça de Deus. Cada um desses milagres mostra que não é pelos sentidos que nós entendemos esse mistério, mas é pela nossa fé. O primeiro acesso ao mistério eucarístico é pela fé. E é pela fé que nós adoramos na hóstia consagrada o próprio Filho de Deus, o próprio Deus presente aqui no meio de nós. Com toda razão, no final das palavras da consagração, o sacerdote pronuncia estas palavras: eis o mistério da fé, mysterium fidei. Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele escreveu um texto próprio, muito belo, com este título, Mysterium Fidei, onde ele expôs a fé eucarística da Igreja Católica. Então, é pela fé que nós captamos esse mistério. Como também Jesus esperava isto por parte de São Tomé. São Tomé lhe falou, se não posso tocar nas chagas do meu Salvador, se não posso enfiar a minha mão na ferida do meu Salvador, eu não acreditarei. Depois Jesus concedeu a ele, São Tomé, como sabemos bem, esta graça de poder tocar as feridas do Senhor ressuscitado. Mas depois é Jesus que acrescenta a este episódio estas palavras que são muito importantes para nós hoje também. Então, porque tu viste, Tomé, tu acreditaste, mas felizes, bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Nós também sempre queremos ter sinais, provas palpáveis, mas Jesus se apresenta perante nós na Santíssima Eucaristia.
pedindo, antes de tudo, a nossa fé. Então, cada Santa Missa, queremos fazer este ato de fé. Ato de fé é um ato de humildade, onde a gente reconhece, sim, a autoridade de nosso Senhor e Salvador. E esta humildade e esta fé, como vamos ver em seguida, estas atitudes são atitudes que nosso Senhor também vai recompensar através de graças particulares que Ele cá e lá concede a almas que o amam mais do que os outros, que se dedicam a Ele mais do que outras. Mas o primeiro passo é a fé. E esta fé nunca nos pode faltar. E esta fé também nunca pode ser uma fé assim, diminuída, mais ou menos. Então, nós estudamos agora toda essa parte do catecismo da Igreja Católica que nos fala da presença real. Começou com o número 1373 e termina com o número 1381. Então, são 9 números que se dedicam a essa realidade. Então, isso é algo importante. Então, queremos crer em Jesus, não segundo qualquer intuição simplesmente pessoal, mas segundo a fé da Igreja. E essa fé da Igreja nós encontramos exatamente aqui, exposta em forma bem sintética e bem clara no Catecismo da Igreja Católica. Então, isto é o primeiro passo da nossa reflexão hoje, porque nós vamos perguntar-nos, então, será que só com fé cega nós temos acesso ao mistério da Santíssima Eucaristia? Vamos precisar ficar ali sempre, tal como num deserto espiritual, sem ver nada, sem sentir nada, só ver a hóstia branca e acreditar que aqui, sob o véu da hóstia branca, está presente Jesus. Então, Jesus, a sua presença eucarística. Isto é o primeiro passo, mas não é o único e não é o último passo da nossa procura de Jesus, nossa procura da presença viva de Jesus na Santíssima Eucaristia. Jesus mesmo fala no Evangelho: procurai e achareis. Lembramos Santa Maria Madalena, ela chorava tão por causa da morte de Nosso Senhor. Ela procurava o Senhor com coração inconsolável e foi atrás dele, foi até o túmulo, entrou no túmulo vazio e os anjos que estavam lá lhe diziam: ele não está aqui. E ela foi, continuou procurando até achar o Senhor. E achar não só algum vestígio dele, alguma relíquia dele, mas achar, até ela achou Jesus pessoalmente. Caríssimos, isto é aquilo que também a nossa meta, a nossa procura de Jesus, nosso itinerário eucarístico. Porque se Jesus está realmente presente na Santíssima Eucaristia, em modo vivo e verdadeiro,
com toda a sua divindade e toda a sua humanidade. Não é possível que isto não deixe nenhum vestígio, nenhuma marca, nenhum efeito sobre as nossas próprias vidas. Lembramos como o Evangelho fala, e todos que nele tocavam, que tocavam em Jesus, foram curados. Quer dizer, todos aqueles que tocavam em Jesus com fé foram curados. E será que a presença eucarística de Nosso Senhor não teria qualquer efeito em nossa vida sobre nós? É difícil de imaginar isto. Então, a nossa pergunta, caríssimos, é esta: como nos aproximar mais ainda de Jesus, bem além da fé, que é o fundamento? O que podemos fazer mais para nos encontrar de verdade, em modo pessoal com Jesus, no Santíssimo Sacramento? A este respeito, havemos de recordar um texto importante nos evangelhos, aliás, dois textos importantes. O primeiro texto que queria citar é este, do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21. Isto é o discurso de despedida de Jesus aos seus apóstolos. E aqui Jesus fala, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu o amarei e o manifestarei, e me manifestarei a ele. Essas palavras de Jesus são muito importantes. Então, Jesus, ao despedir-se dos seus apóstolos, os deixa aqui na terra, sim, numa atitude de fé, mas também numa atitude em que ele coloca nos seus corações exatamente esta esperança de reencontrá-lo, e reencontrá-lo em modo vivo, em modo pessoal. Lembramos também um outro trecho do sermão da despedida de Nosso Senhor, onde ele fala: eu vou preparar-vos um lugar, pois na casa do meu Pai tem muitas moradas. E depois de ter-vos preparado um lugar, voltarei a vós. Na Santíssima Eucaristia, Jesus volta até nós, mas é um retorno de alguém que é pessoa, não é simplesmente algo impessoal. Jesus é pessoa. Ele vem pessoalmente ao nosso encontro. E nós também queremos encontrá-lo em modo pessoal. Uma orientação importante exatamente nos é dado nesse texto que eu acabei de ler. Jesus fala: quem tem os seus mandamentos e os guarda, é este que o ama. E se alguém ama Jesus, será amado pelo Pai e será amado pelo Filho. E o próprio Filho, Jesus, nosso Senhor, vai começar a se manifestar a esse seu discípulo que o ama. Caríssimos, esta palavra é muito importante porque, primeiro, nos mostra que todos nós temos um acesso
este encontro pessoal com Jesus. Este acesso começa onde? De conhecer os mandamentos de Jesus. Quais são os mandamentos de Jesus? A gente tem os 10 mandamentos no Antigo Testamento, mas Jesus fala aqui dos seus mandamentos. Quais são estes mandamentos de Jesus? A gente meditando sobre essa pergunta, vai chegar a que resultado, a que resposta? A gente vai dizer, todos os ensinamentos de Jesus são mandamento para nós. Então, Jesus fala em relação ao Pai Celestial. O seu mandamento é vida eterna. Jesus reza ao Pai, fala na segunda pessoa e diz, o teu mandamento é vida eterna. Jesus falava, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, toda a vida de Jesus é cumprimento da vontade do Pai. E isto é modelo para nós. Ou seja, então, os mandamentos de Jesus são todos os ensinamentos que ele nos deixou. E quanto mais nos acolhemos estes ensinamentos, quanto mais nos assimilamos na memória, nossa mente e no nosso coração, memória para não esquecer, não mente para entender, no coração para aderir. Quanto mais nos acolhemos os mandamentos de Jesus para segui-los em nossa vida, seguindo a Ele, o nosso Mestre, tanto mais vamos assim ser capazes de manifestar desse modo o nosso amor a Jesus. Amor não é só um afeto, é um afeto também, mas o amor verdadeiro é comprovado pelas obras que nós praticamos em plena coerência com a vontade, os desejos do Sacratíssimo Coração de Jesus. Então, Jesus quer, por nossa parte, um amor prático, um amor que se torna obra, um amor que se torna dedicação, um amor que se torna serviço perante Ele, nosso Senhor, e perante aqueles que Ele nos tem confiado. Sim. Então, onde Jesus encontra este amor, Ele promete, o Pai o amará, e eu o amarei, e me revelarei a Ele. Sim, Jesus quer um amor verdadeiro, não só um amor ocasional, mas um amor como nós vemos na vida dos santos, um amor dedicado, com generosidade, com constância, com perseverança. E este amor é uma atitude que Jesus não vai deixar, e também a que Jesus não vai deixar de responder. E qual vai ser a resposta de Jesus? Ele fala, e eu me manifestarei a Ele. Outro trecho da Sagrada Escritura, o capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus está também em oração ao seu Pai Celestial, e onde ele fala, Pai, eu vos bendigo. Jesus jubilando no Espírito Santo. Ele diz, Pai, eu vos bendigo, que escondestes estas coisas aos sábios
e aos entendidos, e os revelaste aos pequeninos. Caríssimos, aqui nós vemos outro trecho complementar. Sim, então Deus se revela não só na vida terrena do seu Filho divino, e depois tudo acabou, pois só temos o texto da Sagrada Escritura e pronto. Não. Deus continua agindo ao longo dos tempos. Jesus mostra isso muito bem. Ele fala sobre o dom do Espírito Santo, que vai introduzir a igreja, e assim também cada um de nós, na verdade, em forma cada vez mais plena. Ele nos vai lembrar que Jesus já nos tem dito. Ele nos vai fazer entender a verdade que já está revelada, que já foi escrita nos textos sacros da Bíblia. Então, Deus não só se revelou no passado, mas pelo seu Espírito continua constantemente agindo na Santa Igreja, para que ela chegue a uma compreensão cada vez mais viva, concreta, profunda, coerente, plena das verdades já uma vez reveladas. Então a gente pode dizer, estes dois textos que nós citamos, no capítulo 11, no Evangelho de São Mateus, Pai, eu vos bendigo, e depois esse Evangelho de São João, capítulo 14, são ao menos dois textos importantes que nos mostram o que existe na igreja, podemos dizer, conhecimento místico de Deus. Então, conhecemos a nossa fé pela Bíblia, pelo magistério da igreja, sim, pelo catecismo, que é uma expressão assim, bem assim, sintetizada e sistemática da nossa fé católica. Mas existe também uma experiência mística, um conhecimento místico de Deus na igreja. Isso a gente vê na vida dos grandes santos, que não todos, mas ao menos um número considerável, havia também experiências místicas pelo grande amor com que estavam unidos a Jesus, e o grande amor de Jesus que estava dentro dos seus corações. Então, eles não só conheciam pelo estudo, pela leitura, pela pregação, mas por experiência pessoal. Agora, vamos perguntar, ou vamos dizer bem, nós não somos místicos. Como vamos nós chegar a esta contemplação infusa de que falam os místicos? Mas se talvez Deus não nos tenha preparado dons, graças, assim como aos grandes santos e doutores da igreja. Mas será que Ele não nos graças, assim de tamanho pequeno, pequenas luzes, pequenas consolações, pequenos momentos em nossa vida, onde pela graça de Deus, de repente, chegamos a entender em modo mais profundo, ao menos algum aspecto das verdades da nossa fé. E também, como nós falamos aqui, do mistério da Santíssima Eucaristia. Então, ninguém pensar que ele seja pequeno demais para receber a graça de Deus. Jesus não precisa, assim, pessoas, assim, com uma inteligência, assim,
toda fora do comum. Não precisa pessoas agora extraordinárias em suas capacidades e tudo mais. Mas o que Jesus quer, acima de tudo, como nós vemos aqui no Evangelho de São João, sobretudo, Jesus quer almas, primeiro, humildes, pequenas, que reconhecem a sua pequenez, São Mateus 11, e almas que amam a nosso Senhor. Então, se alguém me ama, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele. E nele faremos a nossa morada. Assim Jesus fala um pouquinho ali para frente desse trecho que nós citamos antes. Então, Jesus quer conceder não só aos grandes, mas também aos pequenos. E todos os grandes da Igreja Católica eram pequenos, conheciam a sua pequenez, reconheciam a sua pequenez perante Deus. A eles, então, Jesus quer fazer este presente de Ele se dar a conhecer a eles. Então, ninguém pensar que uma experiência mística é só reservado aos grandes e a outras pessoas. Nós não procuramos experiências místicas assim extraordinárias, mas nós procuramos Jesus e ficamos muito felizes se de repente o nosso coração, na presença do Senhor, se enche então, com a paz, com a consolação, com alguma luzinha que Deus nos dá. Também isto é uma experiência mística. Também isto é uma forma onde Jesus cumpre esta palavra. Ele fala, eu me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Trazer a paz dentro do próprio coração, quando a vida nossa é agitada. Sentir um alívio após a oração que a gente podia fazer na presença do Senhor. E também uma forma em que Jesus manifesta a sua presença viva no meio de nós. Então, o nosso tempo já está. Reflexão nossa, apontar a esta experiência íntima, pessoal, com Jesus na sua presença eucarística, em um modo ainda mais concreto. Temos na igreja testemunhos muito belos, muito preciosos e muito úteis para nós, de outras pessoas que já experimentavam mais de perto a presença de Jesus na Eucaristia, para que assim também nós, guiado pelo exemplo, inspirado pelo exemplo deles, aprendamos a nos aproximar de Jesus, o Santíssimo Sacramento, com toda confiança, com humildade, com fé e verdade, mas também com grande amor. E como disse, uma grande confiança. Jesus está na Eucaristia presente, não por causa de si mesmo, mas por causa de nós. E a grande alegria de nosso Senhor, e a partir desta sua presença eucarística, poder ir ao nosso encontro e comunicar a riqueza de sua graça, ou ao menos da riqueza de sua graça, aquela força, aquela luz, aquele consolo, então aquela inteligência
entendimento que hoje nós mais precisamos. Vamos concluir com a bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, com toda riqueza e força de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.